irmãos, família Melo, dia a dia com Deus. Tudo bem com vocês? Vamos estudar a lição? Olha aí, lição na mão, Cristo no coração. Amém? Aqui, ó, unindo o céu e a terra, Cristo em Filipenses e Colossenses. Vamos estudar a pessoa maravilhosa de Cristo. Então, aqui, ó, é a palavra Cristo que se encontra. Amém? Queridos, nesta terceira semana de estudo, temos um tema muito forte para estudar. Vida e morte. Né? E nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo para falar sobre isso. Né? Aqui, na ocasião em que a gente vai estudar aqui, ele está preso, né? Só que ainda não é a prisão que vai resultar ainda em sua morte. Né? A que vai resultar de sua morte alguns anos mais tarde. Né? Aqui ele tem a expectativa de ser libertado, como a gente vai ver durante o estudo dessa lição. Né? Queridos, dizem que a morte faz parte da vida, né? Só que temos que tomar um cuidado bem importante com essa palavra, né? Por quê? Porque a morte só faz parte da vida pós-pecado. Porque antes do pecado, originalmente, a morte não existia. O objetivo do ser humano, ao criar o ser humano, Deus tinha como objetivo, ou melhor, Deus tem como objetivo a eternidade do ser humano. Deus não criou o ser humano para que ele morresse. Isso é o inverso da vida. Né? Isso é o inverso. A vida está a correr e vem a morte ao contrário, né? Em contraposição, né? A vida está fluindo e vem a morte, né? Então, originalmente, quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano para viver eternamente, né? E vemos isso no livro de Eclesiastes 3, verso 11. Deus colocou a eternidade em nosso coração, né? Então veja que Deus tem muito carinho pela humanidade, né? Então, como consequência do pecado, né, a morte passou a existir, né? E porque originalmente Deus criou o ser humano para cada vez mais vivendo 900, 1050, 1300, 3000, 5000 anos e por aí vai. Esse é o objetivo de Deus, né? Mas veio o pecado e interrompeu o propósito de Deus, né? Então, como consequência disso, né, veio aí o sofrimento também, né? E temos aqui um verso poderoso de estudo da lição desta semana, né? Olha só. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, ou então o lucro, né? Conforme algumas traduções, né? Conforme algumas versões, né? Então veja, é um texto poderosíssimo da palavra de Deus. Para Paulo, né? As duas coisas para ele estavam de bom tamanho. O viver é Cristo e o morrer é lucro, né? E a gente vai entender melhor o que Paulo está dizendo com estas sábias palavras, tá bem? Cristo será engrandecido, a lição de domingo, né? Então aqui temos que o foco da lição aqui é justamente o que eu falei há pouco, né? Paulo, ele passou por imensas
provações, né? Tribulações e prisões, né? Tanto em liberdade quanto na prisão, Paulo, ele engrandecia o nome de Cristo, né? Então, assim, numa certa ocasião, o apóstolo Paulo disse que ele sabia viver muito bem na abundância e na escassez, na fome e na fartura, né? No bem, né? no bem-estar fisicamente e no sofrimento, né? Então, para Paulo, essa era a mentalidade de Paulo, né? Cristo vai ser engrandecido em qualquer situação da minha vida. Quer eu esteja na fossa, quer esteja bem, Cristo vai ser glorificado, Cristo vai ser honrado, Cristo vai ser exaltado, né? Então, Paulo, ele tinha essa mentalidade. Tanto é que, olha só, 2 Coríntios 11, verso 23, lá diz assim, em açoites e em prisões, muito mais, em perigo de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Assim foi resumida a vida do apóstolo Paulo, né? Atos capítulo 27 e 28 fala lá a respeito do naufrágio, que ele escreve aqui em 2 Coríntios 11, versos 23 a 27, né? Então, Paulo, ele não teve vida fácil depois da conversão, né? Atos 9 e 16 diz que Cristo mostraria a Paulo o quanto ele, por amor a Deus, iria sofrer, em outras palavras, né? Então, assim, mal sabia Paulo o que o futuro o aguardava. Não só aqui, né, que ele sofreu, mas na eternidade também, porque certamente o apóstolo Paulo estará no céu, né? Então veja que Paulo, ele não se poupou em nada. A palavra nos diz aqui em 2 Coríntios 12, verso 15, que ele deixou-se gastar e ser gastado pela obra do Evangelho. Paulo deixou-se gastar e ser gastado pela obra do Evangelho, pela causa, né? Ele investia duramente sua vida, seus recursos, tudo, sua mentalidade. E Paulo era um cara fenomenal, né? Paulo foi ensinado por nada mais, nada menos que Gamaliel. Então veja aí a mentalidade que o apóstolo Paulo tinha, né? E todo o seu sustento, né, que até então ele recebia, né? Ele tinha uma vida considerável, né? Então todo o seu dinheiro depois da conversão, toda a sua influência, todo o seu intelecto foi posto na causa do Evangelho. Ele se entregou assim de corpo e alma, né, na causa do Evangelho. E olha só o que Ellen White nos diz aqui no livro Atos dos Apóstolos, página 329. Ela fala assim: a paciência e o bom ânimo de Paulo durante a sua longa e injusta prisão, a sua coragem e fé era um sermão constante. Ou seja, Paulo não precisava dizer absolutamente nada.
apenas com a vida de Paulo, Paulo já estava dando sermão para as outras pessoas, de como é viver por Cristo, né? Então vamos lá. Segunda-feira, morrer é ganho, ou então morrer é lucro, né? Paulo, todos nós estamos envolvidos aí no grande conflito, né? Quer você queira, quer não queira, todos nós estamos envolvidos em um grande conflito. E esse grande conflito, ele é muito real em nossa vida, né? Ele é muito real. E os desdobramentos cósmicos, né, entre Cristo e Satanás são tão reais que afloram a nossa realidade, né? Ou seja, fazem parte dessa realidade. Uma luta invisível, mas com resultados visíveis, na minha vida e na sua vida, né? Então, nós temos de compreender que a luta entre Cristo e Satanás é tão real quanto a nossa existência, né? E digo uma coisa, a base da guerra espiritual, de um lado, é a crítica, é a traição, é o embaraço, é o medo, é o divórcio, é a pressão dos colegas, e uma infinidade de ferramentas, né, que Satanás usa e deixa à disposição para os seres humanos, infelizmente, usar, né? E por outro lado, qual é as armas de Cristo? As armas da luz. As armas da luz nada mais, nada menos do que são Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, bondade, paz, longanimidade, domínio próprio, brandura, enfim, autocontrole, enfim. São várias ferramentas que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado por Deus, obviamente, né? Que Cristo nos deixa à nossa disposição para usarmos também, né? Então, é uma luta insana. Por quê? Porque de um lado Satanás usa o medo, a revolta, o estresse, a depressão, o embaraço, o medo, enfim, Satanás usa tudo. E por outro lado, nós como cristãos temos de usar o amor, a bondade, a paciência, a longanimidade, a fraternidade, enfim, os frutos do Espírito, né? E nem sempre isso se encaixa, né? Porque alguém diz palavra dura, qual é a opção que majoritariamente as pessoas usam, né? Palavra dura também, né? Mas a Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira, mas a brandura acalma o furor, né? Tá lá em Provérbios, né? Então nós devemos realmente pedir sabedoria a Deus, como nos portar, como ser, como falar, como proceder, enfim, né? A fim de que sejamos luz na vida das pessoas, né? E o detalhe é que isso é no campo físico, né? Alguém usa de medo, eu uso do amor. Alguém usa da traição, eu uso da paciência, né? Já por outro lado, a guerra entre Cristo e Satanás é também uma guerra de valores e princípios, né? Quais são os nossos valores? Quais são os nossos princípios? Os valores que representamos são de quem? Do inferno ou do céu, né? Das trevas ou da luz, de Satanás ou de Jesus, né? Então, os valores e princípios,
também estão postos em causa neste grande conflito. Não vemos, é verdade, mas faz parte da nossa realidade. Infelizmente, faz parte da nossa realidade. No mundo sem pecado, como era o de Gênesis 1 e 2, isso não havia. Mas isso acontece de Gênesis 3 até Apocalipse 20, quando Satanás será definitivamente preso, não fisicamente, mas sim circunstancialmente, ok? E até esse momento, nós temos, infelizmente, que saber enfrentar as armas das trevas com sabedoria. Né? Porque eu digo infelizmente, né? Eu disse infelizmente, né? Por quê? Porque no mundo sem pecado isso não era necessário. Né? Mas no mundo com o pecado isso é necessário. Isso é importante para mim e para você. Né? Então, veja que como cristãos, né, nós não devemos lutar, claro, devemos lutar pelos nossos direitos, né, de ter um salário melhor, enfim, de ter melhorias, benefícios, né, mas isso não é um fim em si mesmo. Né? Nós devemos lutar certo, porque o certo é que confere força, né? Ou seja, executando a vontade de Deus na nossa vida, né? Independente do que acontecer, né? Isso vai dar-nos força espiritual, física, mental, para poder suportar as coisas que há de vir. Né? Então nós temos de ter em mente aí a vida do apóstolo Paulo. Né? Se tem alguém que muito sofreu no Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo. Ninguém mais, ninguém menos. Claro, tirando a pessoa maravilhosa de Jesus, né? Tirando Jesus Cristo, logo após Paulo. Né? Então, assim, para Paulo, submissão à vontade de Deus, ela é honrosa. Mais do que submeter a leis e governos humanos, né? Submeter-se à vontade de Deus é honra, é bênção, é vitória. Né? E, claro, ainda mais no conflito cósmico entre o bem e o mal. Né? Assim, dessa forma, estaremos glorificando a Cristo Jesus. Né? E Jesus Cristo é o exemplo máximo da excelência e da obediência e da submissão e da vontade a Deus que Paulo vai registrar em Filipenses capítulo 2, que vamos estudar também. Né? Então vamos lá. Terça-feira, sendo confiante. Aqui o apóstolo Paulo na passagem que estamos, né, aqui agora, a gente vai ver que ao longo dos séculos, essa passagem ela foi interpretada muito malmente interpretada. Né? Por quê? Porque para Paulo, né, aqui Filipenses 1, 23, 24, né, e também eu pego aí o 21, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, ou morrer é ganho. Né? Aqui tem sido uma das fontes de heresias mais grotescas da humanidade. Por quê? Porque, obviamente, claro, Paulo não iria, na sua morte, estar com Cristo. Exatamente. Por quê? Porque, obviamente, por uma pergunta que eu faço a você, meu querido amigo, né, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, e sinta-se à vontade para responder aí nos comentários, né? Se todo mundo que morreu
todo mundo, a humanidade inteira morreu, ou se todos aqueles que morreram, né, ou se todos aqueles que morrerão já irão para o céu, como é afirmado, né, por essa heresia, qual é o sentido da segunda volta de Jesus? Digam-me, qual é o sentido da segunda volta de Jesus? Se todo mundo que morre vai para o céu, qual é o significado da segunda vinda de Cristo Jesus? Então perceba que esta heresia, ela não fecha, entende? E por não fechar, é que temos de explicar corretamente como que funciona as coisas, né? Ou seja, como que funciona o quê? Como assim a morte, né? Quando morremos, descemos à sepultura, ficamos lá até a gloriosa vinda de Jesus Cristo, conforme nos diz 1 Coríntios capítulo 15. É nessa ocasião, quando Cristo retorna à terra, é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estarão vivos na segunda gloriosa vinda de Cristo se unirão a esse grupo que havia sido morto e que agora está ressurreto, e ambos os grupos subirão para o lar da eterna felicidade com Cristo Jesus. É isso, entendeu? É isso que Paulo está dizendo nesta passagem de Filipenses 1, verso 21, 23, 24. Né? Ele não está dizendo que quando ele morre ele vai para o céu. Não, nada disso. Ele está dizendo que quando ele morre, ele vai esperar e quando Jesus voltar, ele irá para o céu porque ele vai ser ressuscitado. Amém? Então, ou seja, todos aqueles que morrem, né? Morreu a minha avó 6 anos atrás, morreu a avó de minha esposa há 2 semanas, né? Ou seja, qual é a próxima visão que eles vão ter? A gloriosa vinda de Jesus. Todos os mortos verão Jesus voltar. Todos aqueles que morreram confiando na mensagem do terceiro anjo, verão Cristo voltando nas nuvens dos céus. Amém? Então, esta é a primeira coisa que irá acontecer quando Cristo voltar. Amém? Glória a Deus. Então aqui, firmes na unidade, quarta-feira. Aqui temos uma questão muito interessante, né? Aqui o apóstolo João está em conformidade com Paulo. Por quê? Porque em João 17, Cristo ora algumas vezes para que seus discípulos e nós, cristãos, hoje na atualidade, sejamos um com Cristo, assim como Jesus é um com o Pai. Né? Ele ora isso de diversas formas, né? Diversas vezes ele repete esta frase, né? E o apóstolo Paulo ele vai concordar com esta ideia joanina em Filipenses 1, 27, né? Porque ele diz assim, em Filipenses 1, 27, a palavra grega que está ali, que em muitas versões da Bíblia bem escrito vivei, significa deveis portar-vos dignamente, que significa viver como um cidadão. Ou seja, eu sou cidadão português, eu moro aqui em Portugal, né? Desde o meio do ano, desde julho, estou aqui em Portugal, né? Portanto, sou aí considerado cidadão português, né? Por quê? Porque a minha bisavó nasceu aqui em Portugal, né? O que isso quer dizer, então, com o apóstolo Paulo? Isso quer dizer que o quê? Que nós devemos, assim como nós honramos o nosso país,
né, trabalhando, vivendo, como diz o apóstolo, né, vivendo dignamente, né, trabalhando, pagando imposto e tal, andando para cima, para baixo, trabalhando, indo para a igreja, estudando, enfim, né, tendo uma vida digna, né, conforme nos diz a palavra, né. Muito mais nós devemos ser dignos para com o reino dos céus, meus queridos. Exatamente esta é a ideia. Esta é a ideia da palavra de Deus. Assim como nós damos valor ao nosso país, né, trabalhamos, né, estudamos, né, crescemos fisicamente, academicamente, enfim, espiritualmente, né, somos filhos de Deus trabalhando nesse país, né, para causa do Evangelho, entre outras atividades, né, nós devemos ser dignos, devemos continuarmos ser dignos. E muito mais do que ser dignos, aqui em Portugal ou em qualquer outro país, né, do mundo, nós devemos demonstrar acima mais dignidade ainda para com o reino dos céus. Porque é no reino dos céus onde nós vamos morar, quando Jesus voltar, né? Então, nós não devemos agir contra os nossos princípios, contra os nossos valores e princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus, né? Então, isso mais uma vez ganha notoriedade em Filipenses 1 e também 1:27, né, em João 17 também, chamando-nos à unidade cristã, né, como também o Sermão da Montanha. Né, o Sermão da Montanha também diz do que significa sermos filhos do Rei Celeste, né, e o que isso implica em nossa vida aqui neste mundo, né? Então dá uma olhadinha depois em Mateus 5, né? Leia com carinho, com atenção, né? Porque é bênção de Deus para a sua vida, né? E na quinta-feira, portanto, terminamos aí a semana, né? A unidade, a divisão estrategicamente, Satanás ele tem a estratégia de dividir para conquistar. Essa é a estratégia. Temos duas laranjas, ele reparte uma para cada lado, né? Dividiu para conquistar mais. Um exemplo, né? Um exemplo, claro, não tem nada a ver com isso, mas apenas dei um exemplo, né? Já por outro lado, Jesus chama-nos à unidade, João 17, né? Filipenses 1:27, Mateus 5, Deus nos chama à unidade para enfrentarmos a desunião, né? Para enfrentar o que está dividido, né? Por quê? Porque a desunião é mortal, né? É mortal, né? Até o apóstolo Marcos disse isso, né? Em Marcos 3:25. Se uma casa se dividir contra ela mesma, o que vai sobrar dessa casa? Se a casa está dividida, o que é que vai sobrar? Nada, né? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos unir para enfrentarmos o inimigo de Deus sob o poder e a direção de Deus. Né? Estarmos unidos, estarmos com foco em Cristo, unidos e sem medo. Não precisamos temer. Satanás já é um inimigo derrotado. Derrotado. Ponha isso na sua cabeça. Satanás é um inimigo derrotado. Entendeu? Só que é o seguinte, infelizmente, ele é derrotado para Jesus Cristo. Por que eu digo infelizmente? Porque para nós ele não é. Ou seja, ele é mais forte que nós. Mas é o seguinte,
quando estamos, eu e você, quando estamos aliados a Cristo, conectados à videira de João capítulo 15, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Então, quando estamos aliados a Jesus, conectados a Jesus, como uma uva é conectada à videira, assim somos nós. Nós somos o ramo, Jesus é o tronco. Quando estamos em harmonia com o tronco, somos saudáveis, fortes, unidos, né? E nada pode nos vencer. Quando saímos do tronco, pronto. A podridão da uva se abate sobre ela e ela morre. Exatamente. Então é exatamente isso que nós devemos evitar, né? Com Cristo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sem Cristo somos podres e fadados à morte eterna, né? E na lição de sexta aqui, das cavernas, das catacumbas da terra, das masmorras, ecoam vozes dos mártires, né? Daqueles que morreram por Cristo, né? Houve-se um destemido e testemunho solene daqueles que conservaram o seu caráter incólume, daqueles que conservaram o seu caráter puro, independente da morte, da Inquisição, enfim, de tudo aquilo que se abateu sobre eles na Idade Média, né? E certamente, esses que entregaram a vida, esses que morreram pela causa da verdade, verão Cristo voltar nas nuvens dos céus. Amém? Verão Cristo voltar nas nuvens dos céus. Vamos orar? Querido bom Pai, obrigado, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor nos dá. Também te peço que o Senhor nos ajude a termos o Senhor em nosso caminho como nosso alvo e nosso objetivo. Que nossa vida exalte a Cristo e que, se for da tua vontade, Senhor, a nossa morte também exalte a Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Queridos, se esse conteúdo tem abençoado a tua vida, se inscreva, deixa o like e partilhe com as outras pessoas. Tá bem? Um forte abraço e que Deus abençoe.